Tudo bom, pessoal? Beleza, galera? Olha, a gente exercitou bastante, né? Já vimos aí várias questões de parte da parte gramatical, né? E agora nós vamos estar fazendo uma análise da parte textual, né? E aí o que é que acontece? Quando a gente vai falar de texto, né? Muita gente pensa logo, vou ter que traduzir. Não, não é isso, não é por aí. Olha, a interpretação do texto, né? A gente vai tentar usar estratégias de leitura, né? Que são estratégias muitas vezes utilizadas no que a gente chama do inglês instrumental, né? A gente vai tentar usar o inglês da maneira mais simples, da maneira mais fácil para a gente. A gente vai pegar a língua inglesa e tentar trabalhar ela da maneira mais fácil, da maneira que a gente possa estar compreendendo com mais facilidade. Então observe, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu peço a vocês é o seguinte, vamos dar uma analisada no tamanho do texto. Nós temos aqui um texto relativamente grande, né? Que aí o que é que acontece? Quando você tiver um texto médio, de médio para grande, ache bom. Um texto médio e grande, ele é um texto bom para a gente interpretar. Olha só, analise comigo. Um texto quando ele é do porte médio para grande, ele tem mais informação. E quanto mais informação tiver, quanto mais informação vier no texto, melhor para a gente. Melhor para a gente que está estudando, melhor para o candidato que está fazendo aquela prova. Isso eu vou poder provar para você ao decorrer das aulas. Muita gente diz, ou que texto grande, eu não vou conseguir. Não, não é por aí. Um texto, quando ele é grande, ele é mais fácil. Um texto pequeno, a informação do texto pequeno ela é reduzida. Muitas vezes você vai ficar acuado. Acuado no sentido de ter que saber tradução, ter que traduzir praticamente o texto inteiro, porque se você tem um texto com uma frase, a informação que vem numa frase ela é muito pouca. Em geral você vai ter que entender aquela sentença toda. Então, um texto grande ele é mais fácil de ser interpretado. Então, vamos lá. Estratégias de leitura. Professor, o que é estratégia de leitura? Olha, que fique bem claro que estratégia de leitura, muita gente costuma dizer uma frase muito ruim. Eu não sei nada de inglês, eu não entendo nada de inglês. Está errado. Você não pode estar falando esse tipo de coisa, até porque é uma grande mentira. Nós, brasileiros, a gente vive cercado pela cultura inglesa, pelo vocabulário, por palavras da língua inglesa. Então a gente não pode estar falando isso. É muita bobagem dizer que eu não sei nada de inglês. Não, você pode muito bem dizer, eu tenho pouco conhecimento, eu entendo pouco da língua. Pois pronto, se você é uma pessoa que julga saber pouco, entender pouco, essas estratégias são boas, são essenciais para você. Tá bom? Professor, e se eu sou bom, se eu tenho um conhecimento bom de inglês, pois você vai só maximizar, otimizar, tá bom? Então, para quem diz que sabe pouco, é bom. Para quem sabe muito, bom também. A gente não tem como escapar, tá? Então, vamos lá. Professor, e aí, como é que a gente faz? Olha, pessoal, é assim. Pegou o texto, vá em busca das transparent words. Cai aqui o que são transparent words. Transparent words são palavras cognatas, palavras que são semelhantes do inglês para o português. Essas são as palavras que você vai. Como é que eu faço isso? Você começa aqui pelo título. Ó. O título é o que? Adrenalina. Pronto. Adrenalina, todos nós já temos um pré-conhecimento do que é adrenalina. Só
que o texto está aí para que a gente possa ser sempre fiel a ele. A gente vai ter que se basear no que está aí na informação do texto. Só que vimos que o título é fácil, né? Adrenalina é um exemplo de Transparent Words. O que é que a gente vai fazer? Vamos em busca de mais Transparent Words. Ó. Vamos aqui para o texto. Ó. Toda vez que você encontrar um termo com Transparent Word, ó, você sublinha, você circula, você destaca, porque isso aí vai fazer com que você tenha um entendimento melhor e mais rápido. As pessoas costumam dizer: professor, isso é perca de tempo. Não, quem diz isso não tem conhecimento de estratégia de leitura. Não tem. Isso não é perca de tempo, ao contrário, isso é ganho de tempo. Você está fazendo uma organização de ideias. Você está organizando suas ideias. E quando você organiza ideia, tudo fica mais fácil. Tá? Então vamos lá, prosseguir. Ó, mais termos, ó, com Transparent Words. A gente vai destacando. Opa, ó, destacamos. Essas são as Transparent Words, são os termos com Transparent Words que a gente encontra na primeira linha. Vamos para a segunda linha. Ó, Transparent Word. E essa frase, ó, tá cheia de Transparent Word. Ah, professor, mas aí tem palavra que não é Transparent Word. É porque você pega a ideia. Você vai perceber o seguinte: mesmo aí tendo palavras que não são Transparent Words, quando a gente estiver voltando para analisar as sentenças, você vai perceber que automaticamente essas palavras que a gente não sabia a tradução, a gente vai saber. Isso é comum, a gente faz a dedução das palavras. Isso a gente faz instintivamente, perdão. A gente faz e organiza, consegue deixar ela bem organizadinha. Então vamos lá prosseguir. Mais essa. Ó, adrenalina. Vamos para o segundo parágrafo. De novo. Novo. E essa aqui praticamente é o parágrafo em todo, ó. Aqui tem também, ó. Então, vamos analisar bem com calma, bem calmamente, ó. A gente fez o quê? Destacamos as sentenças que tinham Transparent Words. Agora a gente vai voltar fazendo a leitura. Ele diz o seguinte, ó, que a adrenalina, olha a primeira linha, ele é um hormônio. Ele é um hormônio que pessoal, que libera o nosso organismo, o nosso corpo. O nosso corpo, então a adrenalina é um hormônio liberado pelo nosso corpo no momento que de excitação ou perigo, certo? Esse é o momento em que a adrenalina ela é lançada. Ele continua: ela é responsável por performance inacreditáveis. Aí ele vai e cita,
Ó, a adrenalina faz com que uma mãe seja capaz de quê, pessoal? De levantar um carro para salvar seu bebê, por exemplo. Então, a adrenalina, ela está num momento ali também de perigo, né? Onde a mãe teria que levantar, né, que erguer um carro para salvar seu filho, para salvar a vida do seu bebê. O que mais, ó? Olha só, você poderia, ó, descer, ó, escadas, ó, praticamente voando, né? Descer uma escadaria para tentar escapar do fogo, ou seja, num momento de perigo, né? Você faria o que? Conseguiria descer, né? Praticamente voar. 10, pular, né? Escadaria para poder escapar de um incêndio, né? Do fogo. Interessante, né? O que mais, ó? A adrenalina, ela é capaz de salvar a nossa vida, né? Por quê? Porque é como se ela desse uma injeção, né? Uma injeção maior. A gente faz com que a gente tenha mais energia no momento que de perigo. Você nota que toda hora o texto fala adrenalina, 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 e o próprio título é adrenalina. Então, a palavra mais importante, a palavra-chave desse texto aí é a adrenalina, ou seja, tudo que tem no texto vai girar em torno dessa palavra adrenalina, né? Então vamos continuar a análise. Ó, nosso corpo não libera adrenalina apenas no momento de perigo, ou seja, a gente já viu que em momento de perigo é certeza do corpo estar liberando a adrenalina. Só que ele diz que a adrenalina também é liberada em situações de excitantes. E ele vai citar exemplos, ó. Por exemplo, uma situação de excitação, um esporte, ó, um esporte radical, quando você está praticando ele pela primeira vez, ó, extreme sport for the first time, ó, tá aqui embaixo, ó, um esporte, né, radical que você está fazendo ele pela primeira vez, né, a adrenalina, o corpo também vai liberar a adrenalina. É bem interessante. O que mais? A adrenalina, ela pode também ser liberada em momento de alta pressão, como por exemplo, uma prova, estudar para uma prova muito importante, ó, estudar para fazer um teste muito importante, ou ainda você falar em frente de muitas pessoas, você tem que discursar, por exemplo. Então, quando você vai fazer essas atividades, né, a adrenalina, o nosso corpo solta, né, libera esse hormônio que é chamado de adrenalina. Então, finalizando o texto, ó, onde mais a gente pode encontrar? Ó, quando estamos excitados, a gente já falou, ou nervosos, né? Então, o corpo libera essa adrenalina, dá essa força extra para que a gente possa estar realizando as nossas atividades, né? Entre aspas, né? Que foi feito algo em extrema pressão, perigo ou excitação, né? Então, vamos lá, vamos ver o que é que as questões nos dizem. Perceba, pessoal, nós não traduzimos, nós somos em busca das transparent words. Aí alguém pode dizer, sim, professor, e aquelas palavras que eu não sei, eu vou ficar sem saber? Não, depois que a gente terminar de responder dessa maneira, é que você vai em busca. Pensa só comigo, pessoal, na hora da avaliação, na hora do teste, na hora que você tiver sendo exigido conhecimento numa prova, numa avaliação, num concurso, no que quer que seja, você não vai poder estar fazendo uso do dicionário, você não vai estar podendo fazer pesquisa na internet. Então você tem que aprender a lidar com isso. Depois é que você vai em busca do vocabulário que você não sabia. Aí muita gente costuma dizer, sim, professor, mas já passou a prova. Não, pessoal, o que você aprende, você não esquece, você não perde. O inglês, o vocabulário é pobre. Pobre no sentido de que o vocabulário de um texto vai acabar se repetindo em outro e assim sucessivamente. Então é importante que você dê
Dê importância, dê qualidade para isso aqui, pessoal, por favor. Então vamos lá. Primeira questão. Ele pergunta: quando a adrenalina ela é liberada pelo corpo? Vamos lá, vamos voltar no texto. Ó. Voltando pelo texto, a gente vê aqui, ó, que a adrenalina ela é liberada quando estamos em situação de alta pressão, perigo, excitação. Pronto. É nesse momento que a adrenalina é liberada. Segunda questão. A adrenalina ela é responsável por performances incríveis. Busque no texto um exemplo dessa afirmação. Vamos buscar no texto um exemplo de que a adrenalina, a prova, né, de que a adrenalina ela é capaz de fazer com que o ser humano faça algo incrível. Vamos lá. Que talvez ele não fizesse em uma situação normal. Pronto, já vimos aqui, ó. Segunda linha do primeiro parágrafo. Faz com que uma mãe seja capaz de levantar um carro para salvar seu bebê. É um exemplo. Ó, você sai, se jogar, né? Sair voando, literalmente, né? Uma escadaria para tentar fugir de um fogo. Outro exemplo, né? De que a pessoa em situação de perigo, né? Não, ele pergunta quando é que é liberado. Não, ele diz performances incríveis, perdão. Performances incríveis. Então, dê aí 2 exemplos de performances incríveis que a gente pode fazer, né, através do corpo quando ele solta esse hormônio, essa adrenalina, tá bom? Então ele está justificado. Terceiro, o que acontece com o nível de adrenalina quando estamos em situação de pressão? Olha, pessoal, quando a gente está numa situação de pressão, ele cita até no texto, quando você vai fazer uma prova importante, quando você vai ter que discursar para muitas pessoas, né? Esse nível sobe. Em situação normal, o nível de adrenalina é baixo. Você se coloca em uma situação de pressão, ela vai subindo, ela vai aumentando. Então, o que acontece com o nível de adrenalina? Ele sobe. Pronto, fechou. Só isso. Ok? Por último, ó, ele diz, de acordo com o texto, define a adrenalina. Olha, pessoal, a gente pode definir, vai definir com nossas próprias palavras. Não há necessidade de você abstrair 100% de como está no texto. Não, você lê o texto, você já sabe o que é a adrenalina, já sabe quando é que ela é liberada, já sabe por que ela é liberada. Então você tem condição de definir ela. Então a adrenalina é o quê? É um hormônio que o nosso corpo libera em situação de estresse, em situação de perigo, de pressão, de excitação. Para quê? Para que ele libera? Para dar capacidade ao nosso corpo realizarmos o quê? Performances, melhorar a performance, ter performances incríveis, como por exemplo, o aumento de força, né? Como é citado com relação à mãe que levanta o carro para salvar seu filho. Então, é mais ou menos nesse sentido que ele quer. O que é que eu quero pedir para vocês como atividade? Olha, desculpa, pessoal. Como atividade, você vai fazer o quê? Você vai responder novamente essas sentenças, fazer análise do texto você sozinho. Depois que você terminar, você assiste de novo o vídeo. E por último, é que você pega o seu dicionário e vai em busca das palavras que você não conhece. Você escreve vocabulário da aula de hoje, tal, e vai fazendo. Porque você vai com o tempo, ó, só aumentando seu nível. E aí você vai ter mais facilidade da interpretação do texto. Então tá aí, pessoal. Provei que não é necessário a gente estar traduzindo texto, tá bom? Use as estratégias. Para estudar sim, para melhorar depois, ó. Depois você pega o vocabulário que você não sabe, vai no dicionário, procura e organiza direitinho, tá bom? Então, minha gente, fica aqui um abraço enorme meu, Kaique, tá bom? Quero dizer a você o seguinte, tô com saudade, pessoal. A gente vai vencer, a gente vai
passar por isso e vai aprender. Confie, faça, siga as orientações que a gente vai sim conseguir aprender, conseguir melhorar, tá bom? Nossa interpretação. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.